outro fato curioso, Vinique. A gente, claro, vai falar muito desse Flamengo que tomou essa goleada histórica do Independente Del Valle 5-0. Mas antes, a gente vai abordar uma questão aqui. O Gabigol. A gente tem a imagem do mapa de calor do Gabigol, do atacante do Flamengo, e olha exatamente quais partes do campo ele atuou mais. É onde está mais amarelinho e mais laranjinha para o fã de esporte entender e acompanhar aqui com a gente. Apenas ali no círculo central, na intermediária, e muito pouco indo ao ataque pelo meio e pelo lado esquerdo. Eu confesso para você, é óbvio, eu conferi o jogo todo, acompanhei o jogo todo, mas quando eu vi esse mapa de calor, eu pensei até que fosse algum meme, mas não, é real. Esse mapa de calor foi por onde atuou mais o Gabigol nesse jogo. E é claro, o Mano já chega agora para falar sobre esse Flamengo que tomou essa goleada histórica e para falar também da atuação principalmente do Gabigol. Olha aí, Mano, esse mapa de calor, confesso que eu nunca tinha visto um assim. Tudo bem, Renata? Bom dia para você, bom dia para o Vinique, bom dia para todo mundo que está ligado no Bom Dia Fox. É constrangedor, né? É fato que é constrangedor a gente ver um Gabigol que brigou aí o ano passado, fazendo gols atrás de gols, é artilheiro no Brasileiro, enfim, ele tendo que voltar tanto para buscar o jogo. Mas aí que tá, Renata, a culpa não é do Gabigol, porque se a bola não chega para ele, se ele não voltar para ser uma opção de passe, ele não participa do jogo, ele vai ficar isolado. E todo mundo sabe que o Gabigol é aquele jogador que ele até pode fazer essa função aí, mas a função dele é estar dentro da área, é ser uma referência, é estar ali para incomodar os adversários. A partir do momento que o centroavante do time ele ocupa o centro do gramado, parecendo um meia, parecendo um volante que avança um pouquinho mais, demonstra que o Flamengo é uma bagunça tática hoje. É fato. O Domenic ele tem uma influência muito negativa dentro desse time, que o ano passado fez o que fez e praticamente manteve a mesma base. Manteve a mesma base. O Flamengo é um time hoje muito qualificado em termos de material humano. O Flamengo é um time que tem uma estrutura excelente. É um dos times que tem o maior investimento do futebol brasileiro. Nada justifica essa campanha que o Flamengo tem feito. Por mais que ele tenha mostrado uma evolução dentro do Campeonato Brasileiro, mas quando a gente fala a respeito de Libertadores, ainda mais uma equipe qualificada como é o Independente Del Valle, o sarrafo sobe. E aí o Flamengo tem um teste de fogo. E a partir do momento que ele tem um teste de fogo, por mais que algumas pessoas apontem a altitude como talvez aí o principal fator pelo Flamengo ter jogado mal, eu não qualifico dessa forma não. Eu acho que isso é uma baita de uma muleta. Eu, sinceramente, se fosse dirigente do Flamengo, revi esse conceito aí que o Domenic tem. E se ele não abdicar dele, talvez seja a oportunidade de falar: Domenic, valeu, obrigado, mas não dá mais. Olha, mano, em cima disso aí que você está falando, é o tema da nossa enquete. É, sem dúvida, a principal notícia aí da semana, talvez, né? Uma goleada histórica que o Flamengo sofreu, a pior derrota na história da Libertadores. E a gente quer saber a opinião do pessoal de casa também. Participa lá, hashtag Bom Dia Fox Sexta. Quem é o maior culpado pela derrota por 5-0 do Flamengo? Jogadores, Domenic, altitude, méritos do Independente Del Valle. O pessoal já está votando ali, e os jogadores e o Domenic que estão recebendo aí uma quantidade de votos. Ô, mano, pelo seu discurso aí inicial, eu já estou imaginando a sua resposta. Já estou imaginando quem você vai apontar como responsável por essa goleada histórica. Não sei se eu concordo com você, mas, por favor, eu quero primeiramente ouvir. Vai lá, qual é seu voto, mano? Quem é o culpado? Os jogadores, a altitude você já descartou. O técnico, Domenic Torren, ou o Independente Del Valle, que também tem méritos, né? Afinal de contas, é o campeão também da Copa Sul-Americana. É um time difícil de ser batido quando joga em casa. E aí, mano? Olha, Vinique, é uma situação que eu acho que todas as alternativas aí, elas têm aí a sua razão, vamos colocar dessa forma. Mas a altitude é a que menos pesa, porque a gente não está falando de La Paz, que tem 3.800 metros, 3.700 metros. A gente não está falando, sei lá, de Potosí, que também passa dos 4.000. A gente está falando de uma altitude em Quito de 2.800 metros. É talvez aí um fator? Pode ser, mas não serve de desculpa. Porque na própria Recopa, o Flamengo foi lá e conseguiu um empate. E depois no Maracanã, o Flamengo fez 3-0 contra esse mesmo Independente Del Valle. Então essa hipótese eu já descarto. Mérito do Del Valle? Também, bacana. É um time extremamente bem treinado. E a gente vê o Miguel Ángel Ramírez com esse time na mão. A gente vê aí um padrão tático muito bem desenhado e uma equipe que é letal nos contra-ataques, enfim.
É uma equipe aí que também a gente não pode tirar os méritos, é uma equipe que vai chegar longe nessa Libertadores da América. Pode ser até considerada uma das favoritas ao título. Mas com relação a Domenic e jogadores, eu não vou tirar aqui também a responsabilidade dos jogadores, porque eles são os caras que estão dentro de campo e poderiam fazer mais. Porque faltou ontem, Vinique, atitude para o Flamengo na altitude. Isso faltou, fato. Porém, a minha maior, talvez, parcela dentro desse cenário que a gente está analisando é do treinador. Porque o técnico hoje em dia não pode ser aquele cara que só manja bastante de parte tática. Não pode ser aquele cara que manja bastante de parte de treinamentos. Ele precisa ser um gestor de elenco. Ele precisa colocar as ideias dele em prática. E muitas vezes, Vinique, não adianta nada o professor saber muito de determinada matéria se ele não conseguir colocar isso na cabeça do aluno. O bom professor não é aquele que sabe muito da matéria, é aquele que consegue causar um poder de convencimento dentro do seu grupo. E dentro do trabalho do treinador eu vejo da mesma forma. E o Domenic não tem conseguido colocar isso em prática. A gente vê aí, daqui a pouco a gente pode até analisar os números, o Flamengo ele teve pouquíssima posse de bola, diferente do que era o ano passado. O ano passado o Flamengo ele cadenciava o jogo do jeito que ele queria. Quando ele queria ser mais rápido, ele conseguia. Quando ele queria cadenciar, ele conseguia. Hoje o Flamengo é um espectador dentro de campo. Parece aquele carro quando você pega uma aquaplanagem e não sabe o que fazer, só segura o volante. Esse é o Flamengo hoje. Pegou um adversário mais qualificado, aconteceu o que aconteceu. Boa, mano, tô contigo. Vinique, a gente vota também na enquete, tá? Eu quero ouvir você, eu já vou deixar o meu voto aqui. Na verdade, eu gostaria de votar em mais de uma opção, mas como não é possível, o meu voto vai pro Domenic. Eu acho que a estratégia foi errada, principalmente no segundo tempo. O Flamengo termina o primeiro tempo perdendo por 1-0 e acho que ele poderia segurar mais o time, talvez colocar o Thiago Maia ali do lado do Arão. Enfim, eu acho que ele abriu demais e aí tomou 4 gols no segundo tempo e esse 5-0. Concordo com o Mano em relação aos jogadores também. A altitude realmente não é desculpa. Muitos méritos para o Independente Del Valle, que inclusive só golaço, hein? Gol de chute de longe, gol de letra. Caraca, muitos gols lindos nesse jogo ontem. Mas eu vou no Domenic porque só pode um voto. E você, Flávio? A gente aqui não escapa de votar, não, né? Tem que votar também. Não joga bola só para o comentarista, bota eles na fria, não, né? Tem que votar também. Mas vamos lá. Claro que o treinador errou, claro que ele tem uma parcela de culpa, ele é o comandante, sim. Mas, para mim, os principais responsáveis são os jogadores. Eu acho que a apatia que o Flamengo mostrou, claro, cabe ao treinador também incentivar, passar uma energia, que eu acho que falta isso ao Domi, comparando com o Jorge Jesus. Não tem como a gente não lembrar aquela postura do Jorge Jesus na beira do campo, chutando copo, jogando água para frente, gritando com o time. Eu não vejo o Domi com essa energia, com essa vibração toda. Agora, os jogadores, por si só, tem que ter entrega dentro de campo, tem que ter mais raça, mais vontade. O Flamengo, principalmente no segundo tempo, muito apático na hora de marcar, marcação frouxa. Tudo bem, o treinador tem que organizar um sistema de marcação, mas o empenho dos jogadores aí tem que partir deles. E não é possível que o pessoal desaprendeu a jogar, é praticamente o mesmo time e esses jogadores não estão atravessando uma boa fase. O Gabigol e o Bruno Henrique, que faziam a diferença no ano passado, esse ano ainda não se encontraram, principalmente depois da pandemia. Bruno Henrique, uma série de problemas, ficou lesionado, falta de ritmo. O Gabigol já era para estar num nível mais parecido com o do ano passado e não consegue repetir essas boas atuações. Então, meu voto aí, os principais responsáveis são os jogadores. Faltou raça e faltou eles também tomarem atitude dentro de campo. Não podem ficar tão refém assim do esquema de um treinador. Eles têm que tomar atitude, têm que resolver a parada dentro de campo também. São os caras que entram lá, Renato. Boa, e falando em treinador, o Domenic falou depois do jogo, inclusive até algumas declarações ali meio, né, que a gente pode contestar aqui e falar sobre isso. Vamos ouvir então o que falou o técnico do Flamengo. Nós jogamos más ordenados el primer tiempo y por eso solo marcaron un gol y tuvimos alguna chance en el contraataque. Más en segunda parte decidimos atacar y presionar más arriba, más sabíamos cuando íbamos los juegos que ellos jugaron también contra nos, que juegan muy bien, juegan mucho tiempo juntos y juegan muy bien cuando tienen espacios. Sin espacios tienen más dificultades. Decidimos el segundo tiempo, esto no es un juego, es una liguilla, no es a dos juegos, son 3 puntos. Es una derrota muy dolorosa, tenemos que pedir disculpas a los torcedores,
Eu sei que esse é o pior resultado do Flamengo. Agora o jogo já passou, temos que tentar ganhar o próximo jogo, porque, os repito, é uma liguilla, não é a 2 jogos. Se fora de 2 jogos seria um autêntico desastre, mas é um desastre também, mas com uma liguilla são 3 pontos. Nós vamos a tentar recuperar-nos para o próximo jogo. Todo mundo sabe que jogar aqui não é fácil, isso é o primeiro. Não é uma desculpa para os jogadores e para mim, mas é o que acontece quando você joga aqui. Podemos jogar muito melhor, temos que jogar muito melhor. Eu não sei. Eu tenho muito claro, eu vou trabalhar duro, eu trabalhei duro. O treinador sempre é o mesmo. Quando você ganha, todo mundo está feliz, e quando você perde, essa derrota é muito dolorosa, é 5-0. O que vai acontecer? Eu não sei, eu não vou decidir nada. Eu estou focado com trabalhar, os jogadores também. Mas agora acho que não é preciso falar disso. Se querem falar disso, tem que falar com outras pessoas, não comigo. Tá aí o Domi, depois do jogo, então, falando sobre essa derrota, a pior derrota do Flamengo em Libertadores 5-0.